Muito boa noite, são 10h30. Começa aqui mais uma grande entrevista ao Presidente do Futebol de Porto. Agora a primeira grande entrevista depois das eleições de ontem, onde foi mandatado para mais o 13º, 34 anos de presidência, num momento que, como todos sabemos, os resultados desportivos da equipa de futebol não são os mais felizes. Ora, Jorge Pinto Costa é nosso convidado e hoje aqui também com um convidado especial ao meu lado, Miguel Guedes, um comentador de televisão, um dos mais conhecidos adeptos do Futebol Clube do Porto, também com uma visão provavelmente diferente, ou crítica, ou talvez não, para nesta conversa com o Presidente do Futebol do Porto tentarmos perceber que futuro e que razões deste sucesso menos esperado do Futebol do Porto. Miguel, boa noite. Boa noite. Boa noite. Não sei se queres fazer uma primeira consideração à tua presença aqui. Antes de mais, agradecer o convite que me é feito para ter a oportunidade de falar, porque no fundo estamos aqui, no meu caso, numa conversa. Eu não sou jornalista, estou aqui como adepto e já agora como votante nas últimas eleições, dando os parabéns ao Presidente Pinto Costa pelo facto de ter renovado mais um mandato com o clube do nosso coração, do nosso amplo coração, e portanto é um prazer estar aqui enquanto adepto, obviamente, não sendo considerações jornalistas, mas enfim, dando a minha opinião e acolhendo a opinião do Presidente Pinto Costa, obviamente. É isso que vamos tentar. Presidente, boa noite, bem-vindo mais uma vez. Também deixe-me dizer que é um prazer ter aqui o Miguel, que é um portista assumido, às vezes crítico, mas que eu admiro pela sua independência, mas também pela forma como defende o futebol do Porto. Muito bem, vamos então à conversa. Boa noite mais uma vez. Presidente, ontem foi eleito. Acha que o resultado de ontem é um semi-cartão amarelo à sua liderança? Eu acho, como sempre, não falamos sobre o que é que íamos falar, mas agora rio, porque uma das coisas que eu contava que me falassem nos resultados, mas não recebi amarelo, mas eu hoje vi nas gordas dos jornais, que é este que eu leio, nem sei em que jornal era, que eu fui eleito com um cartão amarelo. Ainda põe-se não era mesmo um cartão amarelo. 79% é sempre um resultado confortável, mas não é tão bom como os anteriores. E eu ri-me porque pensei assim, se eu com 79%, sabendo-se, porque foi dito pela mesa da Assembleia Geral, que dos 21% nulos, muitos foram nulos porque inscreveram e escreveram palavras disso. Presidente, deixe-me interrompê-lo só. Vai já continuar a falar, tenho que lhe tirar a palavra. Acho que estamos aí com um problema técnico do seu microfone e eu e o Miguel ficaremos aqui a conversar só para darmos tempo para ver se nos resolvem o problema do microfone. Está-se a ouvir, mas não se está a ouvir, julgo eu, com o som que desejávamos. Já vamos continuar esse... É um cartão amarelo agora a nós. Técnico. É uma falta técnica, é uma falta técnica. Nós estamos à espera para ver. Tem basquete era grave. Isto era gravíssimo, Uma exatamente. falta técnica. Eu não sei se podemos já resolver este problema técnico. Miguel Guedes, pergunto-te a ti. Enquanto comentador. Um cartão amarelo ao Presidente. Não, de todo. Desde logo parece-me relevante que tínhamos, o Porto tenha duplicado o número, basicamente o número de votantes em relação às últimas eleições. Parece-me, sobretudo num período onde se pintava, onde uma aura de contestação tão grande a alguns atos de gestão, ao Presidente Pinto Costa, que a votação tenha dobrado. Não acho absolutamente irrelevante os nulos, como é evidente. Aliás, o próprio Presidente Pinto Costa teve o cuidado de o referir nas primeiras declarações a seguir às eleições. Não é irrelevante. Agora, também é verdade que a qualidade do voto nulo também é interessante e já tivemos uma explicação sobre isso também. Portanto, obviamente que não acredito que todos os votos nulos tenham sido de homenagem, mas certamente todos os votos nulos não foram críticos, mas acima de tudo ressalvar a duplicação da votação. Presidente, retomando, vamos lá, agora já em condições. Foi o microfone. Eu li, como disse num jornal, em título eleito com cartão amarelo, com 79% do cartão amarelo. Em primeiro lugar, como já referiu, e eu estava a referir, desses 21% nulos, muitos foram nulos por excesso de apoio que escreveram Pinto Costa, força, para a frente Pinto Costa, portanto, o que é certo é que foram nulos. Mas eu pensei assim, são 79%, duplicando os eleitores, com os jornais quase que a fazer um apelo ao voto nulo,
com referências a factos que não existiram, como contestações à frente da minha casa com insultos, quando não esteve lá ninguém, como é fácil de provar pelas próprias câmaras que o condomínio tem, e eu não ficaria admirado se realmente fosse muito maior a percentagem de votos nulos. Agora, pensei o seguinte: se eu com 79% levei um cartão amarelo, como é que estará a pensar o nosso Presidente da República, que foi eleito com 52%, deve considerar um cartão laranja no mínimo? E o que é que estará a pensar o nosso Primeiro-Ministro, que legitimamente e legalmente é Primeiro-Ministro, mas que até perdeu as eleições? Quer dizer, esse então foi um cartão vermelho. Quer dizer, eu acho que realmente fazer uma interpretação, seja para o que for, que uma pessoa que tem 79% de votos de sim, de apoio, o que é que sentirá, o que é que se terá de dizer de quem tenha 52, ou 51, ou 55, ou que até perca as eleições em termos de votos. Portanto, acho isso perfeitamente ridículo, e acho, sobretudo, que devem estar todos aqueles que fizeram a campanha a favor do voto nulo, e basta ler os jornais, não é preciso estar a mencionar ninguém, devem sentir realmente frustrados, porque não deviam contar que houvesse duplicação de votantes numa altura em que há só uma lista, e a culpa não é minha, há só uma lista, o que desmotiva, evidentemente, seja no que for, qualquer cidadão a ir votar. Presidente, vamos ter mesmo que trocar microfone. Já está a ouvir melhor, mas ainda não tão bem. Miguel, ficas satisfeito com esta justificação? Só para darmos tempo também para o Presidente mudar o microfone. Com certeza, com certeza. Ainda que em falso tempo, dizer que me parece que é uma não questão. Quer dizer, vamos lá ver. O Porto teve uma votação superior, duplicou a sua votação em relação às eleições anteriores. O Presidente Pinto da Costa, porventura, no seu mandato, onde poderá ter sido mais criticado, enfim, onde há mais contestação, até porque é mais fácil a contestação aparecer quando não se ganha, com uma campanha, enfim, que tem sido, em muitos casos, insidiosa mas, enfim, mas estamos habituados a isso, infelizmente no Porto estamos habituados a isso. Muitas vezes usamos isso a nosso favor, coisa que acho que agora usamos pouco, mas no passado usamos muito, e bem, parece-me completamente um não assunto. Ninguém esperaria que nestas eleições o Presidente Pinto da Costa fosse eleito sem votos nulos. Isso sim seria uma normalidade, eu diria, democrática. Porque há contestação, as pessoas têm um juízo crítico independente e normal em democracia, num clube democrático como é o Porto, sobre as coisas que acontecem. Quando não se ganha é mais fácil. Eu penso que agora já será possível voltar ao protagonista. Não sei se quer conversa. Miguel, podemos continuar a nossa conversa. Não, eu estou perfeitamente de acordo, e para mim foi uma surpresa, tanta gente a votar, foi uma surpresa, porque se diz havia futebol, não é o futebol, as urnas fechavam às 7 horas, claro. E o futebol era às 8h30, portanto quem vem votar ao futebol não vem votar. Viria votar, houvesse ou não futebol. Foi uma surpresa para mim, repito, o número de votantes, e isso a mim é que me agradou, e não ter mais votos nulos, não pelo que sentisse dos sócios, dos adeptos, mas por aquilo que era passado à imagem. Quando um jornal põe no próprio dia ou na véspera que a minha mulher queria que eu fosse para o Brasil para fugir da fúria dos adeptos, eu pergunto onde é que estava a fúria dos adeptos. Eu passo o dia, passei sábado e domingo na rua, porque estive nas diversas modalidades, no meio dos adeptos, não tive o mínimo problema com nenhum.
reconheço toda a legitimidade para votarem, para cortarem as listas, como parte desses 21% votaram, perfeitamente de acordo. Eu tenho pena é que não fosse, em vez de 2.000, 4.000 ou 5, o que era impossível, havendo só uma lista, isso nunca acontecerá. E a prova é que nas anteriores foram 1.000 e poucos. E que fossem mais mesmo para cortar, porque é sinal de vitalidade e, sobretudo, de interesse do clube. Agora, se as pessoas acham que havia melhores soluções, o que penso é que deviam ter procurado encontrá-las e fazer alternativas, porque criticar por criticar é muito fácil. Depois chegar à hora da verdade e em que é preciso assumir, candidatar-se e apresentar um programa, não aparece ninguém. Presidente, permita-me, falando em alternativas, permita-me uma questão que muitas vezes trespassa o portismo. E pode parecer um contrassenso quando o Presidente Pinto da Costa acaba por ser eleito para mais um mandato de 4 anos. Mas permita-me fazer-lhe esta questão. Se daqui a 4 anos o Presidente Pinto da Costa achar que não deve continuar, não quer continuar, não se recandidatar, há algo que durante todos estes mandatos o Presidente Pinto da Costa nunca fez, mas que de alguma forma é um pensamento que passa por todos os portistas. No dia em que o Presidente Pinto da Costa não queira ser Presidente do Porto, não possa ser Presidente do Porto, que não queira, espero eu. O Presidente Pinto da Costa nunca deu uma indicação de uma sucessão. E parece-me que está claro para a maioria dos portistas que não a pretende dar. O que eu lhe pergunto, e obviamente que não sendo o Porto uma monarquia, como é evidente, um clube democrático, eu não diria uma indicação. Mas não acha que o Porto não precisaria, não estaria menos alvo de ataques externos, caso durante este mandato o Presidente Pinto da Costa desse um sinal sobre uma possível sucessão no caso de não se recandidatar, ou elimina completamente, põe completamente de parte a hipótese de dar esse sinal, até para que o clube não seja tomado por forças externas, não é? Eu vou-lhe responder por partes. Em primeiro lugar, estou totalmente de acordo consigo quando diz que até parece, já não sei o termo que usou, mas que parece uma contradição num momento em que eu ainda nem tomei posse, claro. Fui eleito, mas nem tomei posse, para um mandato de 4 anos estar a falar em sucessão. Mas compreendo que é uma questão que transpassa sempre os seus... Mas parece-me realmente quase um absurdo que eu ainda não tomei posse e já ia falar da Eu tive o cuidado de dizer. Teve o cuidado, portanto só vem dar razão àquilo que eu estou a dizer. Parece-me um bocado absurdo. E em segundo lugar, o Futebol do Porto, como disse, não é uma monarquia, não passa, é este e o herdeiro é aquele. Não é assim o Futebol do Porto. O Futebol do Porto tem muita gente capaz de, se o entender, poder ser presidente num futuro, daqui a um mês, daqui a 6, daqui a um ano, daqui a 2, 3 ou 4, quando eu terminar. Tem muita gente. Agora, se eu agora fosse dar um sinal, dizer assim, por minha indicação, eu gostava que fosse o Miguel Guedes. Toda a gente me ia cair em cima, porque é o Miguel Guedes, porque não o Juca Magalhães, também é portista, também não sei o quê, até jogou basquete. Se eu dissesse o Juca Magalhães, por que não Miguel Guedes, que é um indivíduo que sabe, um indivíduo que é licenciado, um indivíduo que... E porque não alguém dentro da estrutura com quem trabalhou durante tantos anos e trabalha durante tantos anos? Se fosse quem fosse que eu dissesse, estava tramado. Porque passava a ser ele o alvo. Mas não acha que o clube fica mais não acho apontado? Acho que pensar que eu é que devia indicar um sucessor, acho que é passar um atestado de minoridade aos sócios do Futebol Clube do Porto. Nunca o fará, portanto. Os sócios do Futebol Clube do Porto não têm... Para já é um assunto que não me preocupa, porque volto a dizer, ainda nem tomei posse, como é que posso estar preocupado com a sucessão? Agora, estarem à espera de que eu diga que deve ser este ou aquele, eu acho que não pode ser, nem eu o farei, porque isso era um atestado de minoridade para os sócios. Agora, não tenho nenhuma preocupação, porque, por exemplo, dentro da estrutura do Futebol Clube do Porto, eu sei que há pessoas capazes
pessoas capazes de poder assumir a presidência e, naturalmente, que será uma presidência diferente da minha, porque ninguém é igual, mas com resultados e, se calhar, melhor para o Futebol Clube do Porto. Como haverá fora também pessoas capazes e haverá fora também pessoas não capazes, mas que, se julgarem capazes, o que devem é candidatar-se. E na altura que eu sair, devem ser os sócios a escolher. E para os sócios escolherem, têm que estar livres e independentes, e não estar a pensar de que aquele foi indicado pelo Presidente, ou cessante, ou aquele não foi. Não, candidatem-se, quem for Presidente tem que ir a votos. E o que eu gostava era que fossem várias candidaturas para os sócios poderem escolher. Agora, eu indicar, não indicarei, mas sei que tenho pessoas que, se quiserem, fico perfeitamente tranquilo em relação ao futuro do Futebol Clube do Porto e a esperar que ainda seja melhor. E vai manter aquela ideia, Presidente, e que se dissesse isso também poderia cair nessa tentação, que era dizer que é o seu último mandato, ou seja, vai que aquela ideia daqui a 4 anos se sentir ainda capaz, volta-se a recandidatar? Eu não sei o que vou fazer amanhã, por acaso sei, amanhã sei, amanhã sei, mas eu não sei, daqui a um mês nós os três somos vivos. Por ordem natural das coisas, se não formos, seria eu a não estar, mas nenhum de vocês sabe que daqui a um mês ou claro. 3 ou amanhã é vivo. Portanto, acho que nós não devemos estar a preocupar com... A minha preocupação não me interessa nunca me interessou estar muito tempo no Futebol Clube do Porto. Quando entrei, nunca me passou pela cabeça que não fosse só um mandato. E o que é certo é que por isto e mais aquilo, quando chega a altura... Durante os anos não faltam candidatos. Quando chega a altura de poderem assumir-se como candidatos, é só ratos a fugir. Portanto, dentro do Futebol Clube do Porto, repito, há pessoas capazes de assumir o meu lugar. Fora, também acredito que haja. A única pessoa... Até vou dizer uma coisa que se calhar não é correta. A única pessoa que eu não gostava, e tenho a certeza que não será meu sucessor, é nenhum dos meus filhos. Porque não quero que nenhum dos meus filhos passe, por causa do Futebol Clube do Porto, muitas coisas porque eu passei. E algumas que só por serem meus filhos estão a passar. Portanto, não gostaria de ver... Tenho 2 filhos, não gostaria de ver nenhum dos meus filhos, ou a minha mulher, que também é sócia do Futebol Clube do Porto, presidente do Futebol Clube do Porto. Isso eu não gostava. Se algum lhe passasse pela cabeça, eu até, nem que não quisesse, era capaz de continuar só para evitar que eles passassem a ter os Correios das Manhãs e os ministérios de não sei quantos, em cima deles permanentemente e tal. Isso eu não gostava. Agora, quem entender candidatar-se, que se candidate, que tenha coragem, que se candidate, e depois os sócios, não porque eu indique este ou aquele, os sócios é que têm que, através do voto, que é um dever e um direito, escolher quem é que querem. Não sou eu. O Futebol Clube do Porto não é meu. Eu sou um adepto do Futebol Clube do Porto, como vocês são. O César, antes de diretor do Porto Canal, em relação ao Futebol Clube do Porto, para si é mais importante ser adepto, como para o Miguel, seja como advogado, seja como músico, seja como comentador. Em relação ao Futebol Clube do Porto, para ele tenho certeza que o que é importante é ser adepto, e para mim também. Portanto, o que eu quero é que os adeptos, os sócios, escolham quem entenderem. Miguel. Indo ao presente, porque eu acho que, enfim, depois de começarmos quase cronologicamente, de uma forma ao contrário, mas acho que era importante também perceber um bocadinho isso. O Presidente Pinto da Costa, há cerca de 2 semanas atrás, dizia que o Porto tinha batido no fundo.
Houve até... E agora acho que já está um bocadinho mais assim. Porque desde que eu disse isso, já ganhamos em todas as modalidades, jogos difíceis. Foi um belíssimo fim de semana. Jogos difíceis, estamos na luta pelos títulos que na altura parecia que não estávamos nas outras modalidades. E no futebol, creio que ontem a equipa mostrou aquele espírito que todos nós queremos e que eu pedi aos jogadores para que, de uma vez para sempre, assumissem. Falou com eles, Presidente? Falei. O Presidente identifica em todos os seus mandatos, perguntava-lhe se identifica em todos os seus mandatos algum ponto onde pensasse também que o Porto tinha batido no fundo. Algum exemplo similar ao momento que se viveu? Já falo no passado. Naquele ano em que, depois da saída de Mourinho, em que veio o Del Neri, o Fernandes e o Conceiro, também estávamos bateu no ponto. fundo. E depois ganhamos o que ganhamos. É evidente, eu não disse batemos no fundo, estamos no fundo. Não, eu disse batemos, não disse estamos. E hoje já ninguém pensa, como eu já não penso, que batemos no fundo, e hoje toda a gente já percebeu que há condições para sair de perto do fundo. Já não estamos no fundo, perto do fundo. E ontem, ao apresentarmos uma equipa que fez a exibição que fez, com 5 jogadores portugueses, com jogadores, alguns vindos das camadas jovens, depois de verem o que está a fazer a equipa B, e que ontem mais uma vez fez, naturalmente que foi um acordar, não foi que os jogadores não tivessem vontade ou que os jogadores não tivessem alma, não tinham. O que às vezes é preciso acordar as pessoas, sensibilizá-las, responsabilizá-las para elas voltarem a ser o que eram. Isso não estava a acontecer, Presidente? O quê? Os jogadores estarem a ser responsáveis, terem espírito de futebol. Não, os jogadores estavam a ser responsabilizados, como não pode deixar de ser. Unicamente, por exemplo, uma coisa que eu combati durante estes dias, não podem Here's how game 3 went. Building was rocking too, que aos 5 minutos não se marca um penalti, que toda a gente viu, exceto o árbitro, não podem acreditar no fatalismo. Fatalismo, pronto, não vale a pena, vamos outra vez ser. É evidente que é difícil, depois do que se passou em Passos Ferreira, daquele penalti, que eu acho que a única pessoa que não viu, a única pessoa que não viu, deve ter sido alguém que estivesse no bar do estádio. Porque é impossível não ver aquilo. Agora, o que eu lhes digo é, mesmo nessa situação, tem que continuar a acreditar, porque o árbitro não marca um penalti daqueles, tem que se acreditar, tem que se lutar, e logo desde o início, para dar tempo a que realmente essas coisas possam acontecer. E foi isso que a equipa ontem fez, e foi essa forma como a equipa compreendeu a situação, entendeu que era o ponto de viragem, e foi o ponto de viragem depois de 2 derrotas da forma como foram, e acho que qualquer indivíduo que estivesse a ver aquele jogo e não soubesse o passado recente, dizia assim, está aqui uma grande equipa que luta como alma, uma equipa a Porto. É isso que eu considero, é isso que eu quero, e é por isso que nós, como adeptos, queremos, vocês também querem, e que eu senti, portanto, ontem não foi o facto de ter ganho, porque o Nacional tem uma boa equipa, não é nós não ganhamos uma equipa qualquer, uma equipa que tem bons jogadores e tem boa equipa, só que o Futebol do Porto entrou no jogo de uma maneira e jogou de tal forma que não permitiu que essa boa equipa que o Nacional tem, com uma curiosidade, foi considerado o melhor jogador em campo, o guarda-redes nacional. Portanto, isto acho que quer dizer alguma coisa e dá-me muita esperança de que, de facto, vamos voltar àquilo que sempre fomos e que queremos continuar a ser. Pouco antes da entrevista que precedeu a sua vitória eleitoral, Presidente, aqui no Porto Canal, o Presidente falava que era necessário que os jogadores provassem, de facto, o caráter, e a palavra foi muitas vezes usada, Exato. Caráter do Porto. E ontem isso aconteceu. Perguntava-lhe, isso é compatível
imaginando que as próximas 5 jornadas correm bem, que é o que todos esperamos, e final da Taça de Portugal, mas se as coisas correrem menos bem num outro jogo, se não se notar esse caráter, o Porto está preparado para uma limpeza de balneário? O Porto, não, limpeza de balneário é uma coisa que existe, mas não é pelos dirigentes nem pelos treinadores, é pela empresa de limpeza que tem o cuidado de manter o estádio limpo, é que faz a limpeza do balneário. Agora, não tenho, felizmente, jogadores de mau caráter, maus profissionais, que seja preciso fazer uma limpeza de balneário. Eu vi, por exemplo, há coisas interessantes. Nós estávamos, no dia em que estivemos a falar com o empresário do Aboubakar para aumentar o contrato, mais um ano, nesse dia em que ele esteve cá, e creio que até ainda estava, ou pelo menos ontem estava, nesse mesmo dia, e eu vi num jornal, na primeira página, de que o Aboubakar tinha sido comunicado que ia ser dispensado. Claro que o Aboubakar nem percebe português, não leu, mas quando eu lhe expliquei antes coisa, ele riu-se porque disse, mas comigo ninguém falou. Eu disse, não, falei eu, só que foi para o contrário, e falou o teu empresário, só que foi para o contrário. Portanto, nós temos que estar preparados para isso, e eram mais 2 jogadores que também eram no género, já não Acho que era um deles. eram mais 2 também, era o Varela. Era o Varela, era um deles, era o Varela que nunca nos passou pela cabeça e que eu estou convencido que tem valor suficiente e provou ontem para estar na equipa portuguesa no campeonato europeu, e também ao Varela já tinha sido comunicado que arranjasse clube porque ia embora. É evidente que isso já não afeta os jogadores, porque os jogadores já nem... Isso já até se riem, isso é motivo de riso. Agora, para quem lê uma notícia dessas e ainda acredite nesse jornal, pensa, mas estes vão vai tudo, até se queria, vai ser a tal limpeza do balneário, quem faz são as senhoras que lá trabalham na limpeza, e não. Portanto, não há. Agora, que se me diga assim, o plantel para o ano vão ser os mesmos, eu digo-lhe que não. Agora, se sai 1, se sai 2, se sai 3, é natural. Se vão entrar 1, 2 ou 3, estou convencido que sim, estamos a tratar para que isso aconteça. Agora, quando se fala em limpeza de balneário, parece que aquilo é um grupo de maus profissionais, há que limpar tudo. Não é verdade. Não é verdade. E às vezes o jogador quer e não tem condições, até psicológicas, pelo ambiente que se cria. Um miúdo Nós ontem jogamos, por exemplo, com jogadores, podem jogar nos júniores, temos jogado com jogadores, não é na B, nos júniores. O Rubem Neves ainda pode jogar nos júniores, se quisermos. O Cheidoso pode jogar nos júniores. Portanto, é preciso compreender que um miúdo, por mais valor que tenha, que ainda é júnior, se chega a um estádio do Dragão, um estádio com o seu público, se é o seu público que quando falha o assobia, é evidente que esse jogador fica perturbado. Agora, tem que se mentalizar. Eu digo sempre aos jogadores, olha, não há 20 mil que venham aplaudir e 20 mil que venham assobiar. São sempre os mesmos. Agora, quando vocês jogam bem e ganham, aplaudem. Quando jogam mal, assobiam, mas isso é vida. É por isso que quando dizem a mim contestar o Presidente porque perdeu, é perfeitamente normal. Não sou eu que jogo, mas também quando ganham, também dizem que sou eu, também ganho, portanto, se também ganho, também perco. Portanto, acho que é natural. Agora, esse espírito de que é preciso uma limpeza de balneário não é verdade, nem está no nosso espírito. Agora, renovação do plantel, neste e noutro setor em que estejamos mais necessitados, isso estamos a tratá-lo. Com que ideia, Presidente? Ontem dizia-se aqui, num debate que aqui tivemos, que o Futebol Porto não pode atacar a próxima época com a obsessão de ganhar o campeonato.
sobre o risco de poder dar os passos atrás. A ideia para o próximo ano é construir um plantel com o objetivo, claro, de conquistar o campeonato, mas com uma equipa de jovens do Futebol Clube Porto, jogadores mais portugueses. O Futebol Clube Porto não pode ter a obsessão de ganhar o campeonato como, não gosto de falar dos outros, mas como assumiu este ano o Sporting. O Sporting assumiu com obsessão, é o objetivo, é o campeonato, e por isso ficou fora da prova europeia e da taça, das diversas taças. Uma obsessão. É uma opção que, se correr bem, será justificada. Se correr mal, foi um falhanço. Foi um falhanço. Agora, o Futebol Porto não pode dizer assim, estamos obcecados para ganhar o campeonato e, como tal, vamos esquecer o resto. Agora, o objetivo tem que ser ganhar o campeonato, sem obsessão, mas não é vamos preparar uma equipa para daqui a 3 anos ganhar o campeonato. Não, vamos preparar uma equipa com futuro, mas com presente que nos permita poder ganhar o campeonato. O objetivo é ganhar o campeonato. Não vamos agora vamos abdicar 3 anos para pôr as contas em dia, porque as contas estão em dia, portanto não precisamos, temos que fazer sacrifícios. É evidente que temos um clube que tem um orçamento de 150 milhões e que no último ano fiscal entregou ao Estado 40 milhões, de 150 entregou 40 milhões ao fisco, não teve perdões fiscais como aos outros, nem perdões de dívidas, nem de juros de mora. Agora, que paga 40 milhões, é evidente que não pode entrar em loucuras. Por isso é que nós sabemos que o nosso objetivo não pode ser comprar 5 ou 6 jogadores, temos que acertar naqueles que necessitamos e depois procurar dar estabilidade ao clube, à equipa, mantendo os jogadores o maior número de anos possíveis. Precisamente. Isso passa também se passa pela recuperação, no fundo, de jogadores que já foram referências, e no fundo continuam a ser, embora estejam lá fora, referências do Futebol Clube do Porto. Fala-se concretamente em João Moutinho, Bruno Alves ou Pepe. O Presidente via com bons olhos o regresso de algum desses jogadores ou acha que não liga com a política desportiva do Porto? Com bons olhos, via dos 3. Com bons olhos, via dos 3. Agora, temos que ser realistas. E se nós soubermos, não há nenhuma inconfidência, qualquer um desses jogadores ganha mais do que 5 milhões de euros net, já é mais complicado pensar. Agora, que eu gostava de os fazer regressar, isso gostava. Que possa algum regressar, tenho esperança. Agora, não posso dar certezas, porque por esses valores, para nós, é incomportável. Agora, há outro tipo de jogadores que têm que ser aproveitados e que estão fora. Eu já referi aqui, como o Josué, como o Quintero, que já está a trabalhar no Futebol Clube do Porto, como o Hernani, por exemplo, que tem brilhado no Olympiacos e que foi dispensado do Futebol Clube do Porto, quando até estava a dar ótimas indicações, mas depois é necessário para lugares específicos mais qualquer coisa, agora dentro de estabilidade. Não pode entrar um jogador para saber que daqui a um ano já cá não está, porque senão não dá estabilidade. E como é que se procura esta estabilidade? Se nós temos um orçamento de 150 e o fisco leva 40, o que é que nós temos que procurar? É novas receitas. Novas receitas. Nós não temos nenhum apoio do Estado. Nós somos dos melhores clientes do Estado. Não deve ter muitas empresas a pagar 40 milhões ao fisco e a não dever nada. Os bancos, por normas de quem manda neste país, que é a CE, o resto não conta, não podem emprestar dinheiro aos bancos, só excepcionalmente e muito pouco. Se não temos apoios dos bancos, nós temos que procurar e estudar soluções para arranjar financiamentos.
Um deles, por exemplo, foi o contrato com a Mel Altice, em que, em vez de 18 milhões, vamos passar a receber 41 mais a publicidade nas camisolas. Temos que ir por esse lado, de aumentar as receitas, de fazer contratos comerciais que ajudem, como fizemos há dias com a Unicer e outros, para poder realmente estabilizar a equipa e não estar a pensar, este ano temos que vender 4, este ano temos que vender 5. Não. Este ano podemos vender se nos interessar, tem que ser a política do futuro e que queremos implementar para estes 4 anos, há um grande negócio, há um jogador que tem uma grande oportunidade, há um jogador que se sair temos alternativa, pode sair. Agora, não pode ser, vai mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, pronto, as contas já estão saldadas, já podemos pagar os 40 milhões sem problema, sem atrasar um dia, sem haver penhoras, sem haver... Não queremos voltar ao tempo que até uma retreta nos penhoraram no tempo do Dr. Catroga. Portanto, essa é que eu acho que tem que ser a mudança de política, é estabilizar a equipa, uma equipa com valor, para ganhar, mas não é para ganhar e partir, é para ganhar e ficar. Só assim é que o Futebol do Porto pode voltar a ter, e falam muito da falta de portugueses. O problema não é portugueses. Nós ontem tivemos, e eu fiquei muito feliz, 5 portugueses a jogar. 5. Nós ganhamos a última prova europeia, que foi a Liga Europa, com 3 portugueses. Com 3. Agora, é evidente, se me arranjar outro Hulk, se me arranjar outro Falcão, se me arranjar outro James Rodrigues, ninguém se vai lembrar que faltam portugueses. E se arranjarem 3 Hulks para o ataque, também ninguém fica preocupado se tem um colombiano ou 2. Agora, o que é necessário é aqueles que não são a espinha dorsal, aqueles que não são os tais portugueses com valor, com a mística, integrados no Futebol Clube do Porto, é evidente que esses têm que acrescentar mais alguma coisa. Não podemos contratar jogadores para vir disputar o lugar. Temos que contratar jogadores que a priori se diga assim, é este lugar, este está resolvido com este jogador, e que todos aceitem e que os próprios colegas vejam que é uma mais-valia para o grupo e, portanto, para eles até para a sua valorização. Se percebemos que em relação aos jogadores o balneário do Porto ainda está em aberto e em cogitação para o futuro, como se percebe, até porque me parece que há neste plantel algumas lacunas, que são evidentes, não é? Eu perguntava se na equipe técnica as coisas também estão fechadas, ou se temos um treinador dependente de uma final da Taça de Portugal, Presidente. Não, um treinador pendente de uma Taça de Portugal é uma coisa que não existe, porque se o ganhar ou não ganhar uma Taça de Portugal fosse decidido para um treinador, neste momento o treinador do Sporting era o Marco Silva. Portanto, as pessoas têm que ter as suas ideias, saber o que querem, não pode estar agora dependente de uma vitória neste ou naquele jogo. Suponho agora que eu ia dizer assim, olha, isto agora fica dependente de ganhar ou não ganhar em Passos de Ferreira. E depois perdeu no Passos de Ferreira e eu, em vez de despedir o seu Fábio Veríssimo, que não posso porque não é dos meus quadros, ia despedir o treinador. Isso não tem nada a ver. O treinador, estamos muito satisfeitos. A equipa está a começar, como mostrou ontem, a jogar o futebol que ele quer. Tem agora é que tem tido oportunidade de treinar, porque não tinha. Havia jogos ao domingo, jogos à quarta e depois ia tudo para as seleções. E como é que se pode treinar? Não pode. Chegam para recuperar, no dia seguinte fazem a preparação para o jogo, jogam, voltam a parar, então, e era impossível. Portanto, estamos a trabalhar com o treinador que quisemos, que escolhemos, com o treinador com quem estamos a preparar o futuro, com quem estamos a preparar o futuro, com quem estamos a discutir as decisões, com o treinador que queremos que seja o nosso treinador para o ano. Pode-se dizer, Presidente, que Jorge Jesus é um treinador destinado a treinar o Porto no seu mandato, mas não agora?
Não sei porque pode dizer isso. O Jorge Jesus, as pessoas confundem duas coisas, que é o facto de treinar ou não, trabalhar ou não no Futebol Clube do Porto e a amizade ou estima e o respeito que as pessoas podem ter estando em sítios opostos. Eu tenho, de há muitos anos, uma excelente relação com o Jorge Jesus. Eu conheci o Jorge Jesus quando ele estava no Amora. E aparecia no hotel, era amigo do Reinaldo, conversamos, ele mostrou sempre o desejo de vir para o Norte, veio para o Felgueiras, fez um percurso depois, foi para o Belenenses, do Belenenses para o Braga, tudo isso. Portanto, e esteja onde estiver, pelo facto, ele esteve no Benfica vários anos, o senhor alguma vez me ouviu dizer mal de Jesus ou Jesus mal de mim? E olhe que eu não, mas ele foi bem forçado a fazê-lo. Não confundo isso. Agora, pelo facto de eu ser amigo de uma pessoa, que isso quer dizer que ele vai trabalhar comigo? Eu não digo que não. Eu não digo que não, como não digo que ninguém. Há alguns que eu posso dizer não, esse não trabalharia nunca, de certeza. Com os outros eu não digo que não. Agora, não digo que sim, porque não está no nosso horizonte, nem no dele. Ele já o disse, ele tem um contrato que quer cumprir, disse, a expressão foi que estava apaixonado pelo que estava a fazer. É óbvio que ele não vai sair do Sporting. E toda a gente sabe que ele saiu do Benfica, não foi porque quis sair do Benfica, ele foi empurrado do Benfica. Só que quando sentiu que estavam a querer levá-lo para a Arábia e não sei o quê, com promessas que era para entreter, é que ele disse, então vocês vão ver para onde é que eu vou. E foi por onde quis. Até lhe foi só um feio de ver a meio desta entrevista, quer que seja o Sporting ou o Benfica campeão, sabendo que o Porto já tem poucas possibilidades. É-me indiferente. É-me indiferente. Eu queria era que fosse o Futebol Clube do Porto. Não sendo o Futebol Clube do Porto, assim tanto faz. É-me totalmente indiferente. Presidente, uma das coisas que os adeptos também, e que ficaram de alguma maneira apreensivos, tem a ver com a reorganização da estrutura do Futebol Clube do Porto. Puxou António Henriques para a administração e ele também é o responsável do futebol. Para lhe dar mais responsabilidade, ele vai ser o responsável do futebol. Na última vez ouviu falar também de Reinaldo Teles, para puxar também mais Reinaldo Teles para o futebol. Está a sentir que a equipa precisa de maior, proximidade? Não, o que eu entendia e continuo a entender é o seguinte: o meu homem do futebol é o Reinaldo Teles, de há muitos anos, e era o único administrador da Futebol SAD com responsabilidade direta no futebol. Pela importância que o próprio futebol tem dentro da SAD, obviamente, do futebol, e eu entendo que uma pessoa que tem a responsabilidade que o António Henrique tinha e tem, devia estar também dentro da administração. Se é ele que acompanha o dia-a-dia, se é ele que tem que propor determinadas coisas, não faz sentido que ele mas tenha que dizer a mim ou ao Reinaldo para serem discutidas nas reuniões da SAD. Portanto, entendi pelo seu trabalho que não é uma promoção porque ele tinha os mesmos, mas que não fazia sentido que ele não estivesse na administração da SAD, até para poder, junto dos seus agora colegas de administração, pôr os problemas, discutir os problemas, porque muitas vezes era acusado de que tratava das coisas sozinho, sem a SAD saber, se ele não tinha, naturalmente que eu sabia, naturalmente aqueles com quem ele encontrava sabia. Agora, se não havia reuniões da administração, ou se havia e ele não estava, como é que ele podia comunicar? Ia mandar recados. Portanto, foi para dar mais coesão à administração, para lhe dar mais, não vou dizer mais responsabilidade, porque no fundo ele tinha a responsabilidade, mas para ele sentir, inclusive, mais a cobertura e o apoio de toda a administração. Porque se ele propuser qualquer coisa que nós entendamos que não está bem,
não se faz. Agora, se ele assumir um risco de determinada situação e nós estivermos de acordo, eu acho, embora ele nunca tenha procurado sacar culpas de nada para ninguém, cumpriu sempre o seu trabalho, acho que dá mais coesão até perante o grupo que ele dirige para o futebol, que ele e o Reinaldo Teles é que têm os contactos, dá-lhe mais força perante os jogadores saber que estão a falar com o administrador da SAD do que com um diretor desportivo, ou quer que lhe chamem, quando esse nome está tão vulgarizado até pela pouca capacidade de muitas pessoas noutros clubes, até internacionalmente, nesses cargos. Portanto, eu acho que para a própria SAD foi importante a sua ida para a administração, que não belisca nada com o Reinaldo, porque o Reinaldo já lá estava, continua a estar, e em vez de ter um do futebol, estão dois, o que me parece lógico, numa equipa de 7. Porque também reforcei a equipa com a entrada, embora não executivo, do Sr. José América Mourinho. O Sr. José América Mourinho é um empresário de grande prestígio, é uma pessoa com grande capacidade, com uma paixão pelo Futebol do Porto igual à nossa, com uma experiência de vida, com uma grande sensatez, que naturalmente, friamente, nos ajuda a todos, a mim, aos homens do futebol e aos restantes administradores, a pensar e a decidir se calhar com mais ponderação de determinadas situações. Essa é que foi na SAD a mudança. No clube, a mudança foi, eu já expliquei, creio que até aqui, que o clube baixaram-me a direção de 14 vice-presidentes para 6. E quando eu digo baixaram, porque foi uma comissão, 2 comissões de estatutos, que depois se fundiram e apresentaram um projeto de estatuto que foi aprovado no Conselho Superior, que foi aprovado em várias sessões da Assembleia Geral e que passaram a ser a nossa lei, a nossa Constituição, em que eu não interferi rigorosamente nada, em que eu tive apenas conhecimento na Assembleia Geral. Quando tive que formar uma direção, tinha 14 vice-presidentes e só podia ter 6. Portanto, quem 14 passa a 6, quer dizer que tem que sair 8. Portanto, já vi porque é que saiu este, porque é que saiu aquele. Olha, perguntem à Comissão porque é que baixou. Agora, eu tenho que respeitar os estatutos. Uma das palavras de ordem que se ouviu muito após a sua eleição, Presidente, foi tanto a renovação de alguns quadros da direção, como também a palavra união. Se calhar o Presidente falou tanto de caráter para a equipa como de união para, penso eu também, os adeptos e a direção. Pergunto-lhe, muitas vezes agita-se o fantasma de que a direção do Porto é uma direção muitas vezes pouco unida, ou com algumas pontas soltas, indiscutivelmente sob a sua liderança, mas com algumas pontas soltas, algumas diferenças de opinião. Sentiu alguma vez que a sua direção, e está disposto, se sentiu, tolerará mais que a sua direção possa ser pouco coesa, pouco unida? Não senti, quer dizer, a minha direção tem o direito de discordar uns dos outros e tem direito de discordar de mim. Agora, depois, tem que se discutir e prevalece a opinião da maioria. Agora, divisões de estar um a puxar para ali e outro para ali, isso eu nunca senti. Mas agora, com as novas alterações, com a passagem para 6 vice-presidentes, em que está dividido em 6 setores, em que cada um é o responsável pelo seu setor, é evidente que não há possibilidades de não puxar tudo para o mesmo lado. Agora, não quer dizer que cada um vá sozinho mandar, se fazer do seu pelouro uma quinta. Não, para isso é que, no mínimo, uma vez por mês, a direção reunirá em plenário para analisar aquilo que cada um tem para dizer.
e que os projetos que vai apresentar. Alguns adeptos reclamavam muitas vezes a presença do Presidente mais próximo da equipa de futebol. Eu não achando nunca que o Presidente esteve longe da equipa de futebol, longe disso, mas sente a necessidade de estar mais perto. Acha que é um momento quando a equipa bate, quando o clube desportivamente no futebol bate no tal fundo, sente a necessidade de estar mais próximo? Eu sempre estive próximo do futebol e não faz sentido porque antes de tudo mais já disse e repito, sou adepto e para além de adepto como dirigente responsável, para mim mais do que qualquer modalidade, e gosto muito de muitas modalidades, é o futebol, é o coração. E nunca deixei de estar perto, nunca saiu daqui nenhum treinador que se queixasse que não tivesse o meu apoio e a minha presença. Vou sempre que posso aos treinos, ver o início dos treinos para conviver com os jogadores, almoço ou lanche em todos os estágios antes dos jogos, sempre que o Futebol Clube do Porto joga, portanto estou próximo. Agora, se me diz assim, no momento em que eu tive que lhes dizer que bateram no fundo aquilo que toda a gente sabe que eu disse, e eles mesmos já referiram isso, é evidente que eu não vou depois e agora vou à minha vida. Agora não, depois tenho que, com a minha presença, com a minha palavra, estimulá-los e demonstrar-lhes que eles são capazes de dar a volta. Não sou eu, nem é dizer assim, vocês vai tudo para a rua, venha para o ano, venha. Não, eles têm que fazer parte deste projeto, porque uma equipa que tem um plantel em que quando vamos para as seleções só ficam cá os lesionados, tem que ter jogadores de grande capacidade. Agora o que é preciso às vezes é estimulá-lo. Porque, olha, o Porto Canal tem excelentes profissionais, mas se ninguém lhes ligar, se andar cada um para o seu lado e os responsáveis não aparecerem, não tiverem uma palavra de ânimo, sobretudo quando um trabalho sai mal, as coisas não podem correr bem. E eu senti isso. E não nego que nos últimos tempos tenho tido mais cuidado, tenho tido mais conversas, tenho explicado aos jogadores que estejam preparados, como lhe referi no caso do Aboubakar, daquilo que ia acontecer. Eu disse-lhe antes, há de aparecer coisas deste género, por isso é que tive o cuidado de falar com ele e com empresários, expor-lhe aquilo que realmente nós queremos. É óbvio que senti necessidade e obrigação de colaborar com eles, ajudá-los a vir para o lugar deles. Não é queiram ali e deixem-se estar, agora levantem-se. Mas acho que isso que é normal, qualquer pessoa no meu lugar faria o mesmo. Ainda assim, Presidente, muito do que se fala também tem a ver com a política de comunicação do Futebol Clube do Porto, que está muito centrada em si. E ontem, inclusive no debate, e Miguel Guedes também já referiu isso, falava-se da possibilidade de cada um dos setores da atividade do Porto ter alguém que fale no Futebol Clube do Porto. Está a perspectivar para este mandato uma nova forma de abordagem? Hoje o que dizem é que só o Presidente é que fala, falta combate ao Futebol Clube do Porto, perdeu alguma da sua vertente combativa. O Futebol do Porto, eu falo o menos possível. E se no fim do ano contar as vezes que eu falei... Então, Pedro Marcos Lopes dizia isso mesmo, estamos à espera de 6 em 6 meses uma entrevista do Presidente. Pronto, está a ver, desta vez não foi preciso tanto pela coincidência do mandato. Portanto, eu não falo tanto como isso. Já falam tanto de mim, portanto, que toda a gente, e como é sempre para dizer mal, toda a gente sabe que eu estou bem de saúde, porque se quando um dia não estiver, eu afinal, no fundo, era boa pessoa. Como acontece com todos os que ficam mal. Portanto, não tenho necessidade de aparecer, eu tenho necessidade de aparecer junto das equipas. Mas eu não apareço só no futebol. Eu este fim de semana fui ao handball, fui ao hóquei e estive antes com os jogadores e com os treinadores, mas não foi
para além de sentir que devia fazê-lo, que era um estímulo para eles, vi-lo também por gosto, porque gosto de estar com eles. Eles é que são... Quem ganha os campeonatos são os jogadores. No caso das modalidades, também grande parte do êxito deve-se aos adeptos que vão ao pavilhão, sobretudo às claques, que empurram as equipas para as vitórias. Agora, quando dividimos o clube em 6 setores, ficou combinado que cada responsável pelo setor falaria sempre que entendesse sobre tudo o que quiserem saber do seu pelouro. É evidente que o responsável pelo setor financeiro não vai dar uma entrevista a falar dos casos jurídicos. É evidente que o responsável pelo departamento jurídico não vai falar de futebol ou da formação. Ou de futebol da formação e falar das casas e das filiais. Agora, naturalmente, que nenhum se vai andar a oferecer e a pedir para falar. Agora eu pergunto, já convidaram algum que se tenha negado? Não convidaram. Agora, não estão a ver o Dr. Fernando Gomes, ou o Dr. Adelino Caldeira, ou o António Henrique, ou o Olímpio Jorge, agora a pedir, olha, eu quero falar. Não. Agora, se quiserem falar com eles, tenho a certeza que eles falam, explicam as coisas, resolvem todas as dúvidas, porque cada um no seu setor é responsável. Agora, depois, em termos profissionais, ter uma comunicação mais objetiva, mais esclarecedora. Agora, uma coisa é ter as pessoas disponíveis para falar, outra coisa é ter as pessoas a pedir para falar. Ninguém vai pedir para falar. E há outra coisa, nós não podemos ter uma pessoa... Eu outro dia, quando me falaram da imprensa, quando foi que uma ideia que eu defendi, foi logo acolhida por todos, fazer o provedor do associado para receber os associados, e eu disse, olha, se calhar temos que pôr um diretor para desmentir as mentiras. Quer dizer, agora, se a comunicação, porque um jornal diz que o Aboubakar vai embora, porque um jornal diz que andamos a falar com o Jorge Jesus, porque um jornal diz que o Peseiro vai não sei... Ontem houve dois jornais, a Bola e o creio que o Jogo, que puseram ao princípio da manhã online que o Peseiro já tinha votado. Eu agora vou desmentir que o Peseiro não votou porque não é eleitor, não pode ser eleitor porque não é sócio do Porto, ou se é, não tem os 2 anos que tem que ter. Não vou mal de mim, se eu vou ter que ter para desmentir as notícias que não são verdadeiras, então tenho que, não preciso de 14 diretores, preciso é de 20. O Porto, em relação à política de comunicação, que é também uma questão que é muito debatida entre os adeptos e os associados, no sentido, um pouco como o Júlio Magalhães dizia, a questão, numa altura em que tantos fazem tanto ruído, não é? Às vezes parece que o ruído vence. E obviamente que o Porto não tem uma estratégia de ruído, nem pode ter, tem a sua identidade e a sua personalidade, mas pergunto-lhe, Presidente, não parece também que durante estes últimos anos, sobretudo, o Porto, embora tenha um canal de televisão, o Porto Canal, tenha uma newsletter diária onde comunica com os adeptos e bem, mas de alguma forma se tem perdido a capacidade do Porto de reagir mais prontamente à agressão externa e até, inclusivamente, antecipando essa agressão externa. O Porto não tem poder de comunicação. Eu acho que comunicar no meio de mentiras diárias é um bocado complicado, porque ou caímos no desmentimos isto, desmentimos aquilo, desmentimos... É difícil. Agora estou de acordo consigo que temos que ser mais agressivos, e há questões e momentos em que temos que ser muito agressivos, sem cair agora no ridículo de este põe no Facebook e depois o outro responde e depois porque é um offside e depois o outro põe os cavalos em linha com o cavalo à frente. Eu acho que isso já é baixar de nível, e eu não tenho pessoas para esse nível. Agora, agressivos diretamente com elevação,
estou de acordo que temos que ser muito mais agressivos. Mesmo internamente, Presidente, não sento, André, saudades, mas há quanto tempo é que não se expõem essas notícias, que muitas vezes aparecem mentirosas e a vilipendiar o Porto? Há quanto tempo é que não se expõem essas notícias no balneário para os jogadores verem? Isso acontecia antes. E acontece. Acontece. E acontece. E quando são criticados, agora até tem uma coisa interessante, que ainda ontem estive a ver, é que há a frase da semana, cada jogador faz a frase da semana que é posta no balneário. E coisas interessantíssimas em que se nota a revolta por muita mentira que é dita. Isso é muito importante, porque, repare, nós estou de acordo que temos que ser mais agressivos. Sem dúvida alguma, sem baixar ao nível de que baixam, como vi estas semanas, os títulos que a minha mulher ganhou e os títulos que eu não sei. Isso é reles demais, está bem para quem faz isso. Para esse tipo de coisas nós não vamos responder. Não vamos responder, nem entrar por aí. É o jornalismo deles, é o jornalismo dos morteiros e das manifestações à porta da minha casa, que não esteve lá ninguém, nem na minha, nem até do vizinho onde caíram os petardos, não esteve lá ninguém. Nas câmaras foram verificados se esteve alguém, não esteve ninguém, estiveram apenas na rua, como já disse, os indivíduos colaram os cartazes, tiraram a fotografia, foram embora e os cartazes foram tirados imediatamente. Portanto, esse tipo de jornalismo nós não vamos responder. Agora, as questões que mereçam resposta têm que ser respondidas com agressividade. Mas com factos reais e concretos. Eu não posso agora permitir que se metam, por exemplo, com as nossas contas, quando quem fala das nossas contas ou põe em causa a nossa seriedade deve milhões ao fisco. Quer dizer, não posso, isso não pode, e isso tem que ser atacado. Agora, atacado com nível, não vamos baixar ao nível a que outros põem o futebol. Agora, é evidente que há pessoas que falam e que têm que ter resposta. Agora, porque falam e dizem disparates, porque querem. Eu vou-lhe dar um exemplo. Hoje um jornal diário desportivo, fala sobre as eleições e diz que apresenta uma fotografia do Presidente da Câmara, Rui Moreira, que fez declarações que eu ouvi e que quem ler o jornal não sabe sequer que ele falou porque não fala. Não está transcrito. Esteve lá o Presidente da Associação de Futebol do Porto, não foi ouvido. Esteve o Manuel Pizarro, que é vereador da Câmara e presidente, creio que, do Partido Socialista, aqui da Distrital. Vem uma fotografia pequena, mas não está o que ele disse. Quem é que fala? Quem é que transcreve numa coluna? O Dr. Angelino Ferreira. O Dr. Angelino Ferreira, que só diz barbaridades. E diz barbaridades que eu compreendo que ele anda muito ocupado e perturbado com a Gaia Anima. Compreendo isso e sei que não tem tempo para ir às Assembleias Gerais do Porto, porque ele, acho que, embora trabalhe na AEP, acho que perde mais tempo com a Gaia Anima, mesmo já lá não estando, do que com a AEP. Mas diz uma coisa como esta: os sócios já não mandam no clube. Os sócios não mandam no clube, porque o clube é que elege a SAD. Repare nisto, neste raciocínio, se não é obtuso. Quer dizer, quem elege a SAD é o clube. Quem elege a direção do clube que vai escolher a SAD são os sócios. E os sócios já não mandam nada no clube porque o clube é que elege a SAD. Este é o primeiro ponto que ultrapassa, não é o meu, é de certeza o nível
das nossas inteligências para compreender como se pode dizer isto. E depois diz uma coisa pior, que é isto: estou em desacordo, não há estratégia, porque fizeram as eleições da SAD antes das eleições do clube. Se o Dr. Angelino tivesse ido à Assembleia Geral do Porto, e este problema foi lá levantado e toda a gente compreendeu, já não dizia uma asneira dessas. Porque eu expliquei na Assembleia Geral que o Futebol Clube do Porto tinha vários contratos comerciais a fazer com urgência. E naturalmente que os nossos parceiros não queriam estar a fazer um contrato com uma administração que ia durar um mês. Portanto, ia durar um mês, depois não sabiam, discuta, não discuta, assina, não assina, e depois vale ou não vale. E então sentimos necessidade de, dentro do que os estatutos da SAD mandam, fazer as eleições nesse período. Mas antes, e isso foi dito na Assembleia Geral, a SAD reuniu e tomamos todos um compromisso de que se aparecesse uma lista, não é se ganhasse, se aparecesse uma lista candidata ao Futebol Clube do Porto, nós renunciávamos imediatamente dos nossos lugares na SAD para que quem viesse a ganhar as eleições pudesse lá pôr quem muito bem entendesse. E mais, todos tomamos o compromisso de que sairíamos sem exigir nada, nem nenhuma contrapartida, nem nenhuma benesse, ainda que pudéssemos ter direito, que não sei se sim ou não, do Futebol Clube do Porto. E convoquei uma reunião da direção para dizer à própria direção que tínhamos tomado esta decisão pelos factos que mencionei e ficou em ata do clube de que se aparecesse uma lista, nós renunciávamos, punhamos o lugar à disposição e renunciávamos de todo e qualquer direito. Ora, o Dr. Angelino Ferreira vir agora questionar esse facto, eu só compreendo porque considero minimamente inteligente, só realmente ele deve estar com a gaia anima na cabeça de tal forma que lhe perturba o raciocínio. Estava aqui a ouvir. De qualquer maneira, Presidente, estávamos a falar desta relação com a imprensa, estava a falar da imprensa e de não desmentir mentiras e dizer... Isso não, já não. Certo, mas acha que o capital de queixa é só do Futebol do Porto para a imprensa? Não acha que o Porto não tem tido também, de alguma forma, alguma conflitualidade com muitos jornais, com alguma imprensa, que tornam isto uma pescadinha de rabo na boca, se o termo pudesse ser usado, em que, enfim, o Porto queixa-se que a imprensa não dá mais destaque ao Benfica e ao Sporting e menos ao Porto, depois o Porto... Eu não me queixo disso. Mas não acha que esse clima de hostilidade com a imprensa também não é benéfico para o Porto? Vou-lhe lembrar o seguinte, eu tenho a noção, e nunca esqueço, que quando o Futebol Clube do Porto foi campeão do mundo de clubes, coisa que nunca nenhum clube apareceu, a Bola, na primeira página, trazia uma grande entrevista do treinador do Benfica, que era um sujeito, já não me recordo o nome, já de idade, uma grande entrevista, e depois em rodapé, cá embaixo, dizia: o Futebol do Porto ganhou o Intercontinental. Portanto, isto, eu não critico isto, porque é o mercado da bola é Lisboa. E eu já disse muitas vezes, ele sabe, até já lhe disse a ele, o atual diretor, uma ocasião, num jogo na Escócia, em conversa, disse: vocês não se podem esquecer de que a bola foi feita para ajudar o Benfica. Foi ele que o disse, não fui eu. Quando a bola foi fundada, eu sabia lá bem o que era a bola ou o que não era a bola. Não sabia. E há dias, e isto não é nenhuma inconfidencialidade, primeiro porque foi contado diante de muita gente, e segundo porque não vou dizer o nome da pessoa, mas há dias uma pessoa respeitável, que eu não ponho a mínima dúvida, contou-nos um episódio que ainda recentemente subia num elevador com o diretor da bola, o Sr. Vítor Serpa, e a conversa dele ao telefone sobre os assuntos do Benfica
eram de tal forma a alto nível de diretor para presidente que ele disse, perguntou ao diretor, era o Vieira, e ele disse não, era o Delgado, mas é a mesma coisa. Quer dizer, quando nós sabemos que o próprio diretor da Bola acha que falar com o Vieira ou com o Delgado é a mesma coisa, acha que eu posso ficar melindrado, por darem mais destaque ao Benfica. É um mercado. A bola não é para dar, é para vender. Eu recordo, já mencionei até uma vez, era eu criança, não era jovem, era criança, e tinha um tio que era muito amigo do Cândido de Oliveira, que treinou o Porto durante uns meses. Estava hospedado no Grande Hotel do Porto, na rua Santa Catarina. E esse meu tio ia aos sábados sempre lá visitá-lo, jantava com ele e falava. E eu, que era miúdo e já tinha a paixão do futebol, um dia pedi e fui com ele. Lá consegui convencer os meus pais, deixaram-me ir, porque depois já era tarde, não sei quantos, mas fui. Até fiquei em casa do meu tio para eles não saberem se era tarde ou se era cedo. E veja o tempo que isto foi, chegaram dois jovens. Um era o Justino Lopes, que infelizmente já faleceu. E o outro era o maior talento que eu conheci no jornalismo, que era o Vítor Santos. E o Justino tinha ido a São Bento ir buscar o Vítor Santos à estação de São Bento, que vinha para Lisboa. E foram ter ao hotel, tratavam o Sr. Cândido Oliveira por mestre. Então, e a pergunta foi esta: o Benfica jogava em Braga no domingo seguinte e disse ao mestre, segunda-feira qual é a tiragem? E a resposta, parece que eu estou a ouvir, a resposta foi, se o Benfica ganhar 20 mil, se perder 10 mil. Obviamente que a bola é um negócio, não é o Jornal do Gaiato que é dado. Não, a bola é para vender. E se o Benfica ganhasse, nessa altura é 20. São todos. Mas cada um tem o seu mercado. E num país centralista, e cada vez mais centralista, e agora com um governo super centralista, é evidente que para eles o conto é Lisboa. Agora, eu entendo que isso é normal, eu aceito isso perfeitamente. Agora, o que não aceito é que depois, nas 3 ou 4 páginas que nos possam dedicar, em vez de 10 ou 15, que venham com mentiras, com coisas que não correspondem à verdade. Isso é que eu recuso-me sequer a dialogar. Agora, dialogar, estou perfeitamente de acordo que é preciso haver diálogo. Agora, diálogo compreendendo as situações. Compreendendo que o mercado deles é aquele, portanto temos que aceitar isso. Agora, o facto do mercado deles ser aquele, não dá para, se o outro clube, que neste caso foi o Porto, ou se fosse o Braga, ou o Guimarães, ou o Belenenses, ganhar o campeonato do mundo de clubes e vir em rodapé. Isso já não aceito, e acho que ninguém de bom senso aceita. Portanto, haver melhores relações, totalmente de acordo. É evidente que com uns é impossível, nem queremos, não baixamos a esse nível. Agora, com os jornais desportivos, perfeitamente de acordo. Eu ainda hoje, em confidência, estive a falar largo tempo com o diretor do jogo, expondo-lhe a situações, chamando a atenção, e ele chamando a atenção, porque nós pretendemos um bom relacionamento, mas com diálogo, não é troca de favores. Não é não diz esta notícia, nem diz aquela. Eu digo sempre, e você é a melhor testemunha, e o Miguel agora é mais uma testemunha. Eu sempre dei entrevistas a jornais, a televisão. Nunca falei sem ser em direto e nunca disse a ninguém, pergunte-me isto ou não me pergunte aquilo. Tivemos a falar, encontramos-nos lá abaixo, estivemos a falar, falamos da entrevista, nada. Perguntam o que quiserem, eu respondo tudo. Agora, dentro de um respeito, cada um no seu lugar. Agora, não posso é permitir mentiras ou que difamem, sobretudo aqueles que trabalham comigo. Se o fizerem, têm que o provar no sítio devido. Falando em centralismo,
Estava-me a lembrar de uma frase de 2003 em que o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, na proposta da contratação de Jan Kauskas pelo Porto, dizia que era mais importante ganhar lugares na Liga do que contratar bons jogadores. Pergunto-lhe, 13 anos depois, acha que ele venceu essa batalha? Eu acho que ele venceu essa batalha, mas acho que ele não venceu essa guerra. Agora venceu essa batalha. Isso não tenho a mínima dúvida. E quando falo na Liga, não falo na atual Liga. Sim. Mas na Liga do anterior, do Mário Figueiredo. Há quantos anos é que tem essa noção, Presidente? Eu já tinha a noção de que a estratégia deles era essa, eu tinha antes do Jan Kauskas. Agora, depois do Jan Kauskas, foi o reconhecimento público daquilo que pretendiam. E assim, e só por isso é que ainda se mantém o Sr. Vítor Pereira na arbitragem, o Sr. Ferreira Nunes, que depois leva a casos que ainda ninguém explicou, nem nunca explicará. Por exemplo, da descida de um árbitro internacional que, por ter feito uma grande época, vai fazer a final da Taça de Portugal e na semana seguinte desce divisão porque foi o último. Quer dizer, isso é sequência desse princípio. O que era importante não era ter jogadores, era ter quem fizesse descer ou subir este ou aquele árbitro. Agora digo, reconheço, ganhou essa batalha, mas não ganhou essa guerra. O que é que quer dizer com isso, Presidente? Quero dizer de que naturalmente as coisas atingiram tal ponto de descaramento que não é possível a ninguém de bom senso poder manter pessoas como o Sr. Vítor Pereira e o Sr. Ferreira Nunes na arbitragem. E não sei quem vá para lá, porque o Futebol do Porto não interfere nem tem nada com isso. Agora tenho a certeza absoluta que foi de tal forma descarado que toda a gente viu, que tenho a certeza que esses dois senhores, nem o Dr. Fernando Gomes vai ter coragem de os indicar para continuar. Mudando aqui de assunto, gostava de lhe perguntar se, entretanto, neste compasso de tempo, trocou de dois parceiros, ainda não acabei, não faço esse ar. Trocou de dois parceiros que foram importantes para o Futebol do Porto. Estou a falar de Joaquim Oliveira e Jorge Mendes. Joaquim Oliveira teve a ver com este processo da NOS e da MEL. Jorge Mendes, enfim, hoje já não é o empresário que trabalha com o Futebol Clube do Porto. Foi prejudicial para o Futebol Clube do Porto, tem sido prejudicial. Apesar de tudo, foram parceiros importantes do Futebol Clube do Porto, para o Futebol Clube do Porto. O Futebol Clube do Porto... Acha que isso tem prejudicado o Porto de alguma maneira? Deixe-me responder um bocadinho atrás. O Futebol Clube do Porto teve grandes parcerias com o Sr. Jorge Mendes, que felizmente tinha uma vantagem, é que quando são feitas com ele, ninguém questiona se as comissões são altas, se as comissões são baixas, se ele é parceiro, se ele não é parceiro, se ele tem direito a ter fundos ou sem fundos. E tem essa grande vantagem. Agora, nós não trocamos de parceiro. Nós fizemos os negócios que muitos que foram benéficos para o Futebol Clube do Porto e benéficos para o Sr. Jorge Mendes, que ganhou dezenas de milhares de milhões de euros, não é de milhares, de milhões de euros, com esses negócios. E eu não choro o dinheiro que ele ganhou. Eu tenho pena é que ele não tivesse ganho o dobro, que era sinal que tínhamos feito o dobro dos negócios. Agora, houve determinado ponto em que o Sr. Jorge Mendes achou, e se calhar ele eu costumo dizer que ele não tem clube, o clube dele é ele, são os negócios, é o mundo dos negócios, e ele entendeu que havia outros sítios onde podia fazer melhores negócios. E apareceu o Valência, e apareceu este, e mais aquele, e apareceu o Benfica. E eu não tenho que levar a mal, porque ele não tinha exclusividade nenhuma comigo. Não tinha. O Jorge Mendes trabalhava com toda a gente. Passou a trabalhar mais. Agora, se me diz
o Futebol Clube do Porto gostava de continuar a trabalhar com o Jorge Mendes? Gostava, dentro de negócios em que fizéssemos parcerias e em que fossem realmente resolvidas. Agora, houve assuntos que não correram bem, como o caso do Adriano Lopes, em que o Sr. Jorge Mendes tomou um compromisso, nós trouxemos o jogador na base desse compromisso, e o que é certo é que quando chegou a altura de pagar aquilo que eu considerava uma exorbitância, mas que aceitei porque tinha a garantia que o jogador era colocado antes e que não pagaríamos, falhou. É evidente que isso não é, o facto de uma pessoa falhar uma vez, não é impeditivo de corte de negócios. Agora, correu mal, esse negócio correu mal, outros correram melhor, agora não está de maneira nenhuma a dizer assim, deixou de trabalhar connosco. Se o Sr. Jorge Mendes tiver jogadores bons para colocar no Futebol Clube do Porto, que nós possamos, e se o Sr. Jorge Mendes trouxer propostas boas para os jogadores e para nós, e a possibilidade de substituir esses jogadores, eu faço o negócio amanhã com o Sr. Jorge Mendes, sem problema nenhum, até porque sou amigo dele, somos amigos, nada tem que ver com negócios. Agora, é evidente que quando eu sei que um indivíduo trabalha comigo, está comigo. Agora, quando eu sei que um indivíduo trabalha, por exemplo, com o Benfica, que é íntimo do Benfica, que tem negócios com o Benfica, eu acho que, por mais profissional que seja, não entendo muito bem, por exemplo, que se eu fosse diretor da Porto Canal e do Correio da Manhã, não tinha a minha confiança, como tenho, ilimitada. Portanto, em relação a essa questão, nenhum problema com o Sr. Jorge Mendes. Se o Sr. Jorge Mendes tiver jogadores bons para o Futebol Clube do Porto, jogadores para o Futebol Clube do Porto, tem propostas para jogadores do Futebol Clube do Porto, que os jogadores aceitem, seja bom para eles, e repito, e que nós tenhamos possibilidade de o substituir, imediatamente, sem problema. Em relação ao Sr. Joaquim Oliveira, não tive nenhum problema com o Sr. Joaquim Oliveira. O problema que eu tive foi que eu tenho que defender e fazer os melhores contratos para o Futebol Clube do Porto. Não é para os meus amigos, é para o Futebol Clube do Porto. E, naturalmente, que se eu tinha um contrato em que recebia 18 milhões por ano e passo a receber 41, é evidente que só se eu fosse tolo é que não mudava. Mesmo quando me ofereceram o Sr. Joaquim Oliveira num pequeno almoço em que estava o Sr. Dr. Miguel Almeida, presidente da NOS, e me oferecem 320, depois do Benfica ter assinado por 400, aquilo que eu disse foi, olha, essa proposta, esqueça, não há proposta. E a partir de agora estou aberto a ouvir outras propostas, porque eu nunca tinha aceito receber quem quer que fosse. Eu até dizia, eu tinha direito, porque o Futebol Clube do Porto tinha contrato com a MEU para as instalações do Dragão, e eu tinha direito, por contrato, a ter em minha casa, sem qualquer encargo, a MEU, e não tinha. Tinha a nós, não queria a MEU. Um dia falaram-me, eu disse, olha, eu tenho 3 cães bem cheirosos, não quero que me entrem pela casa dentro 4 gatos fedorentos. E não quis a MEU. E a própria nós, e a MEU também sabia isso, que eu tinha dito. Não tinha hipótese. E fizeram várias tentativas de falar comigo e eu disse sempre, não falei com ninguém. A partir do momento em que me dizem 320 e o Sr. Antero Henrique, que estava nesse pequeno almoço, disse, Miguel, tu não chegas aos 40? E ele disse, não, a minha proposta é 320. E eu disse, pronto, doutor, não se fala mais, vamos voltar a falar do que estávamos a falar. Agora, atenção, não aceito, mas a partir deste momento eu estou receptivo e aberta para ouvir propostas dos outros. E quando me voltaram a falar, eu aceitei falar com as pessoas. E depois de termos o contrato assinado,
do contrato preparado, com a palavra dada, não por mim, pela administração. Estava presente o Dr. Fernando Gomes, estava presente o Dr. Adelino Caldeira, depois tudo firmado e os advogados a trabalhar, é que chegou a notícia de que eles cobriam fosse o que fosse. E eu disse, primeiro a palavra está dada, e em segundo lugar, se me davam 18, ofereceram 320 e já cobriam 460 ou 470, que foi quando fizemos com a MEL, porque incluía 5 anos as camisolas, ou 7 anos as camisolas, é evidente que eu senti-me, não vou usar o termo que devia, mas senti-me enganado de ter andado, de estar a receber 18, quando afinal de imediato me ofereciam a cobertura de uma oferta que para mim era ótima, de 41 milhões. Só que, como disse alguém com responsabilidade a nós quis ganhar o jogo quando o jogo já tinha terminado. Falávamos da relação com empresários, com Jorge Mendes e também de contratos fechados e de negócios fechados. A questão de Lopetegui ainda é um negócio em aberto. Já há um acordo para a rescisão de Lopetegui ou não? E se não, é porque ele, de facto, não entende português? Ele entende português quando lhe convém. Quando não lhe convém, ele não entende. Ele percebe só basco. Ele em espanhol entende quando não lhe convém. Só entende basco. Falta muito para chegar a esse acordo? Falta ele querer dialogar e falar, porque eles recusaram-se sequer a falar. Portanto, não é da nossa parte que há acordo ou desacordo. O Sr. Jorge Mendes, que era o empresário dele, embora com um intermediário espanhol, não é bueno, é assim parecido, o nome, disse que ia resolver o assunto, que lhe ia arranjar clube. Até hoje não tenho notícia nenhuma, não houve tentativa nenhuma. A única coisa que ele me disse, e já agora vou-lhe dizer uma coisa, eu fui um defensor até ao limite do Sr. Lopetegui. Houve duas razões. Uma razão porque é que eu aguentei até aquele dia, e depois uma razão porque é que nesse dia para mim terminou. A primeira razão, porque não foi antes, foi porque quando perdemos no Sporting, quando perdemos em Alvalade, houve uma cena em que os adeptos não deixaram a equipa sair, nem o treinador sair e tudo. E eu entendi que nessa altura ceder e deixar os jogadores, o poder deixava de estar em quem tinha a responsabilidade. Amanhã qualquer adepto, se num grupo de adeptos, se não gostasse do treinador ou do jogador ou do diretor, não o deixava sair e no dia seguinte ia embora. Portanto, e depois saiu depois do Rio Ave por 3 razões. A primeira razão foi porque nessa altura os mesmos que não tinham permitido a saída deles e da equipa que tinha treino no dia seguinte, deram um apoio exemplar, antes, durante e depois do jogo. Portanto, já não podia ser conotado como pressões do exterior. A segunda razão é que de manhã, ele treinava de manhã no dia dos jogos, sem eu lhe perguntar nada. O Sr. Lopetegui disse, isto está mal, este jogador assim, não vou estar a mencionar, este jogador assado, hoje vou trocar e vou mudar e vou pôr assim, vou pôr assado. Eu disse, mister, o senhor é que é o responsável, põe quem quiser, pensa pela sua cabeça, por mim tem cobertura. Não, vou pôr este e aquele outro e tal. E eu, consigo. Até achei bem, vou-lhe dizer, até achei bem sem pôr nomes. Quando vi a equipa, quando chegaram, vi a equipa, e a equipa não era nada do que ele tinha dito, a equipa era a mesma que ele me tinha criticado de manhã. Deram-me depois a informação, não sei se eu não, porque não estava lá, que ele tinha estado a falar com o adjunto, e o adjunto é que o pressionou para não fazer as alterações que ele queria fazer. Essa é a segunda razão. A terceira e fundamental é que quando termina o jogo e nós empatamos, e eu entrei no balneário do treinador, não ia para lhe dizer nada de especial, até porque não é depois de um jogo que se fala, e o Sr. Lopetegui disse-me para mim, Presidente, eu não sou problema, comigo o senhor resolve
em 2 segundos. Resolvemos em 2 segundos. E eu disse, mister, falamos amanhã. Saiu do gabinete, disse ao Antero, eu já disse ao Presidente, comigo não há problema, resolvemos em 2 segundos. E eu considerei isto um deitar a toalha ao chão. Porque se ele tem dito, nós vamos dar a volta, nós vamos, apesar de tudo, tivemos azar e o árbitro não marcou um penalti, que é verdade que não marcou um penalti, e tudo isso, vamos dar a volta, sentisse força, e eu não o tinha feito. Agora, quando eu retenho a imagem do treinador sentado, e antes que eu abrisse a boca, Presidente, comigo não há problema, resolvemos em 2 segundos. Para mim, foi deitar a toalha ao chão. E quem deita a toalha ao chão, seja em que lugar for, seja como treinador, como diretor, como jogador, como roupeiro, como massagista, não serve para aquilo que eu quero do espírito do Futebol Clube do Porto. Só que o que se resolvia em 2 segundos, no dia seguinte ele já disse, falem com o meu advogado. E quando se disse ao advogado que já tinha vindo cá várias vezes, venha cá para falarmos, ele recusou-se a falar. E até hoje estamos à espera dele. Arrepende-se de ter defendido Lopetegui até o limite? Nunca me arrependo de fazer as coisas até ao limite dentro daquilo que eu acho razoável e em que eu acredito. A partir do momento em que eu verifique, isto é a mesma coisa, acredito cegamente em si no Porto Canal e a obra está à vista. Se um dia eu chegar aqui e você me disser, Presidente, isto não dá, eu sinto que você tirou a toalha ao chão, digo logo, olha, se não dá, as maiores felicidades para onde for, não posso aceitar que um treinador, mesmo a correrem mal em resultados, que atire a toalha ao chão. E quando ele, sem eu lhe dar o mínimo sinal de que que ia ter uma conversa no sentido de arranjar uma solução dele sair, ele me diz, Presidente, comigo não há problema, em 2 segundos resolvemos isto. Eu considerei, este homem já não tem força anímica, já não acredita nisto. E quando a gente não acredita naquilo que defende e que está a fazer, o melhor que tem a fazer é ir embora. Se não for em 2 segundos, em 10, agora os 2 segundos dele já estão multiplicados por muitas horas. Estamos quase no final. Presidente, garantias é que os adeptos podem ter de que na próxima época vão ter uma direção mais agressiva, uma equipa mais combativa, podem ganhar o campeonato, uma melhor equipa de futebol, com esta equipa técnica, ou com aquela que entender, que garantias é que os adeptos podem ter, porque no fundo é isso mesmo que eles querem. É aquilo que todos queremos, é aquilo para que estamos a trabalhar, é aquilo que a partir do momento em que eu disse aqui, que batemos no fundo, que passamos a sair do fundo, que considero que neste momento, não foi só no futebol, em tudo, estamos a sair. Agora, garantias de ganhar ninguém lhe pode dar. Ninguém lhe pode dar, só os vendedores da banha de cobra. Agora, que vamos ter uma equipa com o espírito da equipa que jogou ontem, que vamos ter tudo a remar para o mesmo lado, sem dúvida alguma, que vamos ter uma direção mais agressiva no bom sentido, sempre que seja necessário sair em defesa do Futebol Clube do Porto, isso eu não tenho a mínima dúvida. Essa garantia eu posso dar. Agora, ninguém pode dar a garantia. O Barcelona há 3 semanas tinha 9 pontos de avanço, hoje está igual ao Real Madrid, eliminado da Champions League. E naturalmente que qualquer indivíduo há três jornadas dava a garantia de que o Barcelona era campeão. Se fosse para as apostas, toda a gente apostaria. E neste momento não sei, ninguém sabe o que vai acontecer. Agora, aquilo que mencionou, que traduz o que o ser como adepto quer, é o mesmo que o Miguel quer, que eu quero e os adeptos querem. Essa garantia de que vai ser assim, essa eu posso lhe dar. O Porto está em condições financeiras de ter uma boa equipa? O Porto não vive, já lhe disse, tem um orçamento de 150 em que o Estado, o Fisco, leva 40 milhões. De 150 leva 40 milhões e não nos dá nada. Ainda por cima nos obriga a ter gabinetes para as inspeções, para os fiscais, para isto e para aquilo e para aquilo. Portanto, não nos dá nada. Agora,
temos que ter, dentro das nossas possibilidades, sem hipotecar o futuro, fazer também investimentos. E por isso é que nós passamos um contrato de 18 para 41, por isso é que nós renovamos contratos com a Unicer, por isso é que temos outros contratos que esperamos em breve nos permitam mais desafogo, sempre dentro de rigor, sempre dentro dos orçamentos, sempre dentro da realidade do futebol português. Agora, que vamos ter melhor equipa, a minha convicção é 100%. Portanto, deixe-me só aproveitar esta oportunidade, uma vez que falou muitas vezes de que o Porto dá muito dinheiro para o fisco e eu acho que dá impostos muitíssimo. e inspeções. O Presidente do Porto preocupa-se com a situação do país. Você há 34 anos está na presidência do Futebol Clube do Porto, já atravessou vários governos. Hoje vivemos uma situação inédita, quase em Portugal, temos um governo de maioria da esquerda, acompanha a situação política, estas questões dos impostos que afetam os clubes fazem parte do Estado e da sociedade. Eu, naturalmente, como português, não sou político, mas interessa-me a política, como vocês não são políticos e acompanham e fazem a vossa análise, como é óbvio, e acompanharam todo este processo. Se me pergunta, por exemplo, falou-me o governo de esquerda, é a primeira vez o governo de esquerda, se eu acho que esta solução é boa, não é o ser de esquerda, se esta solução é boa e vai levar a que um partido possa governar, pronto, é a tal geringonça, vai funcionando, não se vai fazer o que cada um pensa, uns vão ter que fazer mais do que querem, outros vão ver fazer menos do que querem. Se me diz se eu gosto desta solução, olha, eu vou-lhe dizer uma coisa, não sou político, que isto não seja interpretado de qualquer maneira. E eu, a ter um governo de esquerda, eu preferia muito mais ter um governo só de um partido e preferia que esse partido fosse o PCP. Portanto, está a ver a minha independência política. Porquê? Porque acho que no meio de... Tenho a certeza que, por exemplo, com o PCP não tinha havido BES, não tinha havido Banifes, não tinha havido muita coisa que houve. E porque são aqueles, não quer dizer, para que não haja para dizer que estou de acordo com as suas ideologias. Não estou a dizer que estou nem que não estou a discutir isso. Estou a discutir é sobretudo com a coerência das pessoas do partido. É isso que eu quero dizer. Não é que são mais competentes ou menos incompetentes. Eu digo é que nesta situação, com 3 partidos, a ter um governo de esquerda, eu preferia ter um governo do PCP. Agora, o estado do país, a mim preocupa-me, é evidente. Agora, quando me perguntam, por exemplo, se eu defendo a regionalização, e eu costumo dizer não, agora não. E eu fui um grande defensor da regionalização, como foi o Dr. Fernando Gomes, como foi o falecido e saudoso professor Vieira de Carvalho, éramos defensores da regionalização. Ela não se fez. O país está tão bem, que eu acho que quem a negou e a evitou e boicotou deve estar feliz. Porque em vez de termos, porque um dos argumentos é que íamos ter um a mandar no Porto, outro a mandar em Braga, outro a mandar no Alentejo, outro a mandar nisto, íamos dividir. Agora, todos nós temos um só a mandar, ou uma, que é a senhora Merkel. Portanto, ainda bem que não houve regionalização, porque o país está feliz, está tudo a viver bem. Está tudo, é só ver, por exemplo, agora o caso do BPI. Nós resolvemos tudo, o que eles mandam fazer lá fora. Nós resolvemos tudo. Nós vendemos o Banif a quem? A quem eles mandaram vender. Está ótimo, que assim não há ninguém a mandar nas regiões. Nem ninguém manda em nada. Mandam lá de fora, pronto. Mas como eu não gosto de ser mandado de fora para dentro, é evidente que digo isto em tom de crítica, sarcástico, mas obviamente que os grandes responsáveis da situação a que chegou o país são os que na hora própria
nos enganaram, dizendo, pondo nos programas a regionalização, como creio que algum ainda põe, e hoje todos meteram na gaveta. Foi precisamente o único que eu ouvi na campanha eleitoral falar e defender a regionalização foi o PCP. Os outros é tudo para enganar o pagode. Portanto, preocupa-me a situação do país. Obviamente que preocupa. Agora, não podemos fazer nada. Os governantes não podem fazer nada. Como é que hei de poder eu ou você fazer nada? Eles têm que cumprir ordens lá de fora e nós temos que cumprir as ordens que eles nos dão vindas lá de fora. Alguém lhe perguntou assim se você queria entrar para o mercado comum. E assim perguntaram. Não tenho ideia. Ninguém perguntou, houve algum referendo? Não houve. Decidiram, pronto. Portanto, se decidiram, é porque decidiram bem, estamos bem. Mandam eles, pronto, que mandem. Só menos mandarem bem, já é uma virtude. Estamos no final desta nossa entrevista, agradeço. Miguel Guedes, como adepto, não é uma análise, mas ficas satisfeito com as explicações aqui seria dadas? Seria incapaz de entrar num espaço de comentário. Queria agradecer a disponibilidade do Presidente, o convite, e, obviamente, desejar todas as felicidades com a maior convicção e a maior confiança. Eu queria só registrar que tenho muito prazer, porque mais do que amigo, sou admirador do Miguel Guedes, admirador em vários setores da sua atividade. Mas quero lhe dizer que a mim não me tem nada que agradecer o convite, porque quando me falaram de que iria haver um painel para comentar a minha entrevista, que eu dei recentemente, quando me falaram que ia um painel para avaliar as eleições que decorreram ontem, quando me disseram que haveria um convidado, aquilo que eu disse, convidem quem quiser. Alguém, não senhor, quem quiserem, quem entenderem que é bom para o programa, que é independente, estão à vontade para convidar. É evidente que tive muito gosto em encontrá-lo aqui, mas não fui eu que o escolhi, embora tenha sido eu a gozar do privilégio de estar a conversar consigo. O gosto é mútuo, como sabe. Muito obrigado, Miguel. Presidente, obrigado. Fica aqui a primeira grande entrevista de Jorge Nuno Pinto da Costa, depois de ter sido eleito para um 13º mandato, 34 anos à frente do clube, prepara-se para mais 4 anos, num momento, como eu disse no início, crítico. Em uma semana, 2 entrevistas para esclarecer algumas das situações que foram apoquentando os adeptos do Futebol Clube do Porto nos últimos tempos. Fica aqui então esta entrevista, foi um pouco mais longa, porque se impunha também esta conversa, é a primeira deste mandato. Boa noite, até amanhã.